Mais um podcast, talvez seja temporário que nem os outros, ou talvez não, talvez seja transformado em vídeo, os assuntos que eu vou abordar aqui. Que é mais uma opinião pessoal rápida a respeito de uma coisa. O Brasil está chato. O Brasil está chato porque creio que a gente criou uma politização de tudo que foge da naturalidade até e da liberdade do pensamento, né? Uma das coisas, na minha opinião, uma das piores coisas já inventada pela humanidade até hoje, pelo menos na história recente, foi essa dicotomia política de direita e esquerda. Inventaram que a sociedade, a política, tudo se resume em direita ou esquerda. Para mim, isso é aquele típico dividir para conquistar. Porque se você cria grupos homogêneos, esses grupos tendem a se repetir, tendem a não pensar fora da caixa e tendem a se rotular e seguir um padrão, né? E se você foge daquele padrão, você é execrado. E essa ideia de direita e esquerda é muito subjetiva até, porque se a gente comparar com a origem, né, da ideia de direita e esquerda, era outro contexto político, outra época, e tinha um sentido ali político na região que surgiu. Isso, futuramente, eu posso falar até a respeito em um vídeo. Eu quis falar, mas acho tão chato isso que, putz grilo. Mas a própria ideia de direita e esquerda, que é uma ideia política, como eu disse, se tornou algo além, que botam coisas que não têm nada a ver, botam até sexualidade, nacionalidade, cor da pele, tipo de cabelo, modo de vestir, no que você acredita, no que deixa de acreditar, tudo querem botar dentro dessa caixa. Eu prefiro falar que eu odeio essa ideia de se rotular, sabe? Até porque você olha e vê grupos cada vez maiores, né, de se fechando em um lado ou outro. E tem uma frase que eu escutei certa vez, que eu acho uma frase interessante, não importa o autor, que fala que uma multidão tende a ter uma mentalidade de uma criança de 5 anos de idade. Então, quanto maior o número de pessoas, mais infantilizadas, mais imaturas essas pessoas se tornam, e até porque elas analisam menos, elas tendem a se repetir mais para tentar se autoafirmar. Elas não questionam os grupinhos que elas estão. É muito fácil questionar os outros, né? Eu já tive experiência politicamente em vários grupos, né, em várias situações, e todos eles tendem a ser parecidos e fechados igualmente, dentro dos conceitos dele, principalmente que dá força essa ideia de direita e esquerda. E além dessa ideia de direita e esquerda, que eu acho uma puta idiotice, como eu disse, tem a parte do politicamente correto. É o que você pode falar, de que você pode falar, como você deve falar. A censura do pensamento, ou até a censura da opinião, porque nem toda opinião é baseada em pensamento, né? Tem muita opinião de repetição, é algo negativo. Por mais que a pessoa tenha uma opinião ruim, uma opinião merda mesmo, é bom ela ter essa liberdade. Da mesma forma que ela tem a liberdade de falar ou de criticar algo, ou dar a opinião dela a respeito de algo, pessoas têm também a liberdade de criticá-la. Isso também expõe certas mentalidades que estão na nossa sociedade e que não são criticadas. Vou dar 2 exemplos que se dizem distintos, mas são bem próximos. Por exemplo, se você pega um grupo que eu creio que todos deveriam ser contra a corrupção, não é? Até porque a corrupção, a ladroagem na política, vamos dizer assim também, ou até a pilantragem, porque nem toda pilantragem vira corrupção. Porque tem gente que consegue ser pilantra dentro da lei, usando a lei. Existe o caso de um político, por exemplo, que eu não vou citar o nome, que o cara se tornou ministro, ele pegou determinada obra, né, que estava parada,
superfaturou a obra, isso está dentro da lei, ele, de certa forma, ele falou, eu preciso de mais dinheiro, e deu motivos para isso. E depois ele saiu como ministro e se tornou presidente da empresa que tocava a obra. Então, uma obra superfaturada com dinheiro na mão daquela empresa. A obra não andou para frente, andou muito pouco e parou por aí. O cara, uma obra superfaturada, o cara, tudo dentro da lei, ele foi e fez a pilantragem dele. Isso é uma pilantragem. E o dinheiro é do povo também. Então, é bem próximo da corrupção. É a corrupção. Seria ladroagem. Vamos botar a corrupção como ladroagem. Você roubar dos cofres públicos. A gente já vive num país onde os impostos são super pesados e a gente não tem o retorno disso. Não é milhão roubado, que já é horrível. Passa de centenas de milhões, passa de bilhões desviados e roubados. Ou através de pilantragens, tipo desviados. E essas pessoas, ao meu ver, esses pilantras na política, essa pilantragem na política, é tão ruim quanto um assassinato. Então, pensa você, independente se você se chama de direita ou esquerda, você é a favor disso? Pensa bem. Falar, mas ele roubou, mas... Cara, imagina que essa pessoa que tirou esse dinheiro absurdo dos cofres públicos, além de ter tirado da população, dos impostos do trabalho da população, dos impostos do consumo da população, seja que for, sem contribuir nada para isso, eles estão tirando de pessoas... enquanto eles estão tirando dinheiro, pessoas estão morrendo sem medicamento nos hospitais, sem atendimento médico de qualidade, sem equipamento, outros morrendo de doenças porque não tem saneamento básico, outros por causa sem água nos lugares, sem atendimentos nos lugares, outros por falta de segurança, por falta de equipamento, por falta de treinamento. O desenvolvimento social não anda para frente porque parte do dinheiro que poderia ser investido em outras áreas também é absorvido pelo sistema de ladroagem, entendeu? E dentro desse sistema de ladroagem também está o excesso de benefícios a cargos ligados ao Estado, cargos públicos, principalmente os cargos públicos de alto escalão, sabe? Tem benefícios comuns, benefícios absurdos, e ainda tem o que se chamam de cota extra, onde, além de todos os benefícios, o cara pode pedir mais dinheiro para o governo para fazer uma viagem, para comer em um restaurante caro, para fazer o que quiser. Então, a gente está num sistema absurdo. Independente de se você se diz disso ou assado, você deveria ser contra. E a gente vê hoje em dia pessoas passando pano para essas coisas por pura questão de briga de torcida. É como se a gente pegasse um grupo de gado preso dentro de um cercado ali de um curral que é usado para ser sugado ou para ser gado de corte. O pessoal está lá dentro, mas está torcendo pelo curral deles. Cara, a gente tem que ser contra o que é negativo, independente de qualquer coisa, e deixar de agir como se fosse um peão de grupos e de ideologia. Cara, você falar Lula livre, se você não acredita que o Lula foi culpado, o problema é teu. Mas e toda aquela corrupção que a gente sabe que tem ali? E aí? Você vai passar pano por causa de partido político? Você vai botar outros livres que poderia ter prova ali de corrupção, de desvio de dinheiro, enquanto pessoas morrem, enquanto as pessoas que poderiam ter benefícios não têm? Cara, essas pessoas são assassinas. Sacou? Então, ao invés de você se tornar mais um cara torcendo, mais uma plateia, se torne cidadão. Para com essa ideia de direita e esquerda. Sacou? Em primeiro lugar, a gente não nasceu para ser escravo de um Estado e nem de uma ideologia. Por exemplo, o discurso do Bolsonaro. Bolsonaro, para mim, ele errou feio no discurso dele, lá nos Estados Unidos, de chegar
em começar o discurso dele falando, nossa população é uma população cristã. Cara, você acha que só cristão votou em você, porra? Cara, tem muita gente que não queria mais esse sistema, tipo, baseado no estatismo de ladroagem, sacou? E o pessoal votou acreditando que faria diferente. Aí você vem com esse discurso também de nicho. Discurso idiota, burro. Sacou? Você pode acreditar no que você quiser, pode acreditar no Saci, pode acreditar em Horus, pode acreditar no que quiser, cara. E o povo pode acreditar, pode ser maioria que acredita nisso também. Acredita em fantasma, por exemplo. Ou, sei lá, ou não acredita. Você não pode chegar e falar num discurso ateu nem um discurso religioso. O seu objetivo ali é administrativo político. Sacou? Você pode falar por você, falar assim, a religião me ajudou a ter isso, a agir dessa forma. Ok, ótimo, é uma motivação pessoal sua. A política não se envolve isso. Sacou? As pessoas estão criando grupos que estão rotulando pessoas que não têm nada a ver com isso. Por exemplo, um ateu vai ser rotulado de esquerda e o cara é completamente contra a ideia do estatismo, da esquerda e do sistema de ladroagem que tem sido defendido por alguns. E alguns, inclusive, que são rotulados, alguns até se rotulam de esquerda, são contra ladroagem, contra criminalidade. Só que, como os caras estão tão acostumados a serem guiados como gado, eles não conseguem ver além daquilo. Eles botam rótulo em cima de si, esquerda, direita. Não, cara. Você tem que ser livre, livre. Por isso que a ideia do liberal também é uma ideia meio distorcida. Porque o liberal deveria ser uma ideia de liberdade, a gente buscar liberdade. Menos Estado cagando regra e tentando controlar e sugar as nossas vidas. Talvez um Estado mínimo, provendo o mínimo de bem-estar, de segurança para o que é público. O mínimo, provendo o mínimo para as pessoas, sugando o mínimo possível também. Menos penduricalhos, porque só porque o cara é político não quer dizer que ele é um ser superior, ou só porque o cara é funcionário público não quer dizer que ele vai ter milhões de benefícios às custas de pessoas que trabalham para ter o saláriozinho dele e às vezes não nenhum benefício, não tem plano de saúde, não tem nada. Não tem nada. Aí o que sobra para eles é usar um sistema público que está aos cacarecos, porque o dinheiro é roubado por umas pessoas que vivem vidas de pachá. Sacou? Se você pegar os políticos, tem tanto político bocó, sabe? Tem aqueles bocó que falam bem e tem aqueles bocó que nem sabe falar, cara. Porque o Brasil tem essa mania também. O cara faz faculdade, o cara faz pós-graduação, o cara faz mestrado, acha que o cara se torna mais inteligente. Não, isso é conhecimento adquirido. Conhecimento adquirido é diferente de cognição. Você pode pegar um cara que tem algum problema psicológico, psiquiátrico, mental, e que o cara pode repetir, sei lá, a Bíblia inteira, pode repetir saber o nome as falas de todos os personagens de um filme. O cara pode saber de cor livros e livros, e o cara não ter uma qualidade cognitiva boa. Então, parem de achar que a formação é atestado de qualidade de cognição. Não, pode mostrar que a pessoa tem um conhecimento na área interessante. Deve ser valorizado? Sim. Mas aquilo não quer dizer que a pessoa é uma pessoa inteligente. Sacou? Repetir é fácil. Analisar é mais difícil. Então, a gente está nesse país chato, onde as pessoas vão se repetindo, onde você não tem liberdade de falar nada. Até os idiotas, da mesma forma que os inteligentes deveriam ter liberdade de falar das opiniões dele. Idiota que eu digo entre aspas, né? Porque uma pessoa que é tida idiota para o outro pode estar correta em algum ponto, né? Ou pode estar correta, porque, como a gente sabe, a maioria que dita o que é, muitas vezes a maioria que dita o que é culto e o que é inteligente e o que não é. Então, eu acho que a gente tem que prezar mais pela liberdade, mais pela individualidade, deixar com as histórias de grupinhos, mandar um foda-se forte para essa história de direita e esquerda. Se quer combater algo, combata o estatismo
com o estatismo absoluto, com argumentos, ou combata quem diz que é totalmente contra o Estado, com argumentos, e não através de grupinhos que vão se fechar e vão se tornar massa de manobras. E vão estagnar. Entendeu? Porque, imagina, se a gente valorizasse mais a liberdade, quantas ideias novas, quantas novas análises surgiriam, entendeu? Quantas análises pontuais, ao invés de você pegar uma coisa e falar assim, então, isso daqui é direita, isso daqui é esquerda. Ao invés de você pegar e botar aquele rótulo escroto, que não serve para porra nenhuma, só serve para um grupinho ficar, não é meu, é seu, sabe? Se ao invés de fizer isso, por que não analisar pontualmente cada coisa, cada atitude? É assim que deve ser feito, é assim que é a análise científica. Então, tipo, a gente tem que analisar pontualmente cada coisa. Você, por exemplo, pegar um sistema político, ao invés de chegar e rotulá-lo de direita ou esquerda, ou uma situação política em determinado lugar, ao invés de rotular de direita ou esquerda, você pode pegar pontualmente e analisar. Assim, quais são os pontos aqui problemáticos? Os pontos problemáticos foi isso. O totalitarismo, ok. A ladroagem, ok. A falta de liberdade de expressão, ok. A democracia sendo manipulada através da mídia, ok. A falta de... e assim vai, entendeu? O belicismo, ok. A falta de debate, ok. Então, vamos pegar os pontos e analisar pontualmente cada coisa. Senão a gente vai tornar tipo, uma política cheia de extremos. A gente vê os políticos muito doidos saindo do país, outros ficando no país, e tipo, cara, isso daí não representa ninguém. Esses caras não representam ninguém. Esses caras deveriam ser o tipo de pessoa que se aponta e fala assim, cara, esse cara está perdido dentro da cabeça dele, está falando umas merdas, só fazer propaganda do que ele acredita. Você não é ele, cara. Você é você. Pensa por você. Sacou? É isso que eu digo para mim mesmo, é isso que eu digo para os outros. Cara, pensa por você, cara. Para de ser bunda mole, cara. Entendeu? Tem gente defendendo terrorismo, outro defendendo matança, outros que acham que a vida é jogo de... é um FPS, é um first person shooter, é um jogo de tiro que as pessoas vão respawnar depois de... Não, cara, tudo tem que ser analisado, tudo existe um contexto em volta. E, cara, bandido não é vítima da sociedade também. Isso é bom lembrar. Bandido não é vítima da sociedade. Mas a polícia é um ente que deve prezar a segurança, o bem-estar e manter o mínimo de ordem. E de uma maneira sensata, bem treinada e bem equipada. E não é grupo de justiceiros que nem você acha. Não é quadrinho, a vida não é quadrinho, cara. A vida é muito mais complexa. Sacou? A gente tem que analisar as coisas separadamente. Mas esse é só um ponto. E, cara, a gente tem que buscar uma forma de viver em harmonia e não viver em briguinha de torcida. Cara, a gente está num estado tão ridículo. Foi mal quem gosta do cara, mas a gente está num estado tão ridículo que uma coisa que mostra realmente a cara da nossa política hoje em dia é um deputado que é Big Brother. A gente se tornou um Big Brother. A política é aquele bate-boca que não chega a lugar nenhum, fofoca, cada um defendendo umas coisas absurdas, ao invés de chegar e trocar ideia respeitosamente um com o outro. Ficam, quem falou merda, outro que falou merda. Aí, tipo, sabe, o outro que também não é Big Brother é igualmente Big Brother. Cara, parem de ser gado. Parem de ser plateia. No Brasil, hoje em dia, a gente não tem mais população, a gente tem plateia. E massas de manobra. Então, parem com isso. Parem de ficar aplaudindo qualquer coisa. E não se ponham dentro de grupinhos fechados. Pensem. Sacou? Você é você. Independente de características similares, de pontos incomuns ou pontos divergentes, você é você. Falou? Mas isso é o que eu queria falar. A política está chata,
a sociedade está chata, o Brasil está chato, e é isso aí. Vamos deixar esse país menos chato e motivar um ambiente propício à evolução e não se fechar em grupinhos e ativismos irredutíveis, mas em liberdade e valorização também da individualidade. Eu digo da individualidade, não do individualismo, com consciência, porque a gente não vive sozinho nesse mundo e a gente não pode sair por aí achando que nossa realidade deve ser aplicada a todos. Por isso é importante também a busca e o estudo científico, o raciocínio científico e a busca pela ciência. Mas é isso. Valeu. Até mais. Deixem aí suas opiniões.